de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo tem a honra de receber para a webinar o PL 2963 de 2019, novo marco regulatório para a questão envolvendo compras de terras por estrangeiros. A OAB São Paulo é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o presente evento observa em destaque: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 15, Vida Terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. E o número 12, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Este evento conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB São Paulo e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual, a qual chamo agora para compor. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP. Dr. Marco Túlio Bastos Martani, nosso presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Dr. Aldo Decresce, advogado especialista em processo civil pela Universidade de São Paulo, membro do Conselho de Manejo Florestal. Dr. Sérgio José Barbieri, membro da Comissão de Agronegócios da OAB São Paulo. Registramos e agradecemos o prestígio de aceitar o convite para estar presente neste evento o excelentíssimo senhor senador Irajá, senador pelo estado do Tocantins. Neste momento, convido o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, para conduzir a abertura oficial deste webinar, bem como fazer suas considerações iniciais. Obrigado, Dr. Caio. Muito obrigado, Bernardo, pela oportunidade da palavra. Inicio essa manifestação, primeiramente, desejando bom dia a todas e todos e destacando a alegria e o orgulho que tem sido esta caminhada ao lado de cada um dos amigos na gestão 2019-2021 do nosso sistema OAB-CAASP no âmbito do estado de São Paulo. Quero, de início, também parabenizar a todos os organizadores, palestrantes e participantes deste grande evento, me pedindo licença aos meus amigos, presidentes Luiz Ricardo Vasques Davanzo e Marco Túlio Bastos Martani, para cumprimentar inicialmente o nosso convidado, o senador Irajá Silvestre Filho, senador pelo estado do Tocantins, de que gentilmente aceitou o convite para poder trazer qualidade a este importante evento que discutirá a questão do novo marco regulatório para a questão envolvendo compra de terras por estrangeiros. Quero, em nome da nossa seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecer Vossa Excelência pela gentileza de estar conosco nesta ocasião, nos permitir participar desta discussão nacional importante que é impulsionada pelas mãos deste senador da República comprometido com a causa republicana em nosso país. Seja, portanto, senador Irajá, muito bem-vindo aos espaços da OAB São Paulo, da Caixa de Assistência. Peço a Vossa Excelência que se sinta em casa. O ambiente da advocacia é também o ambiente da cidadania, de maneira que todos nós teremos uma grande oportunidade de aprendizado com Vossa Excelência. Também nessa mesma esteira, quero agora fazer um cumprimento especial à nossa Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias, o fazendo em nome do nosso presidente Marco Túlio Bastos Martani,
também em nome do nosso vice-presidente Bernardo Abraão, e em nome dos professores que sempre estão a contribuir com as atividades, professor Sérgio Barbieri, que integra qualificadamente esta comissão, e também o professor Aldo Decresce, nosso membro do Conselho de Manejo Florestal, e que, de igual maneira, qualifica as atividades da nossa comissão estadual. A comissão tem feito um trabalho coletivo de não só de difusão do conhecimento, de interação entre todos os atores sociais, da importância de estarmos em sintonia com as ondas mundiais, não só de preservação, mas de desenvolvimento sustentável, de maneira que a OAB São Paulo, o nosso sistema ordem, que também envolve a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, só tem a agradecer aos amigos e às amigas toda a oportunidade que tem sido dada à advocacia e a toda a sociedade. Por isso é que tanto eu quanto o presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, esta grande liderança da advocacia, e que tem sido todo este braço assistencial de suporte à advocacia do Estado de São Paulo, nós não temos cansado em dizer que todos nós somos devedores dos trabalhos que os amigos estão a realizar. Um trabalho comprometido, abnegado, diuturno e de muita qualificação. Costumamos sempre ressaltar que o patrimônio que efetivamente nos pertence é o nosso conhecimento. Aquilo que se agrega do ponto de vista material entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas se há algo que nos acompanhará até o fim dos nossos dias, é o nosso conhecimento, é a capacidade que todos nós temos de compartilhar aprendizado, e eventos desta magnitude nos trazem a certeza de que este compartilhamento do conhecimento ocorrerá. São por intermédio de debates desta magnitude que nós teremos condições de traçar alternativas e caminhos mais seguros para toda a sociedade. E o Congresso Nacional, desta feita pelas mãos do Senado da República e pelas mãos do qualificado senador Irajá, nos permitirá participar desta discussão nacional, conduzida que está no momento pela nossa Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias. Que tenhamos todos uma grande oportunidade de compartilhamento do conhecimento e de aprendizado, com o registro do orgulho e da alegria da OAB São Paulo e da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, pela oportunidade que nos é dada de participar. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações, que tenhamos uma excelente oportunidade de aprendizado. Fiquem com Deus, cuidem-se. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, pelas palavras. É com o seu apoio da presidência da OAB que a gente consegue realizar esses eventos, então muito devemos à sua gestão por todo o apoio e suporte que nós temos recebido. Muito obrigado. Queria passar a palavra agora, brevemente, para suas considerações ao doutor Luiz Davanzo, para ele fazer algumas considerações sobre o trabalho da CAASP. Obrigado, doutor Bernardo. Rapidamente, eu parabenizo a Comissão do Agronegócios e Relações Agrárias pelo evento, cumprindo a sua finalidade precípua, né? Que é abordar e promover discussões sobre os focos de atenção ao agronegócio no âmbito jurídico, discutindo não só temas importantes e atuais, como é o Código Florestal, garantias e financiamento do agronegócio, questões contratuais e tributárias nacionais e internacionais, mas como faz hoje, com a idealização, organização e realização deste importante evento, com a finalidade de debater os pontos mais polêmicos sobre o PL
2963-2019, o novo marco regulatório para a questão envolvendo compras de terras por estrangeiros. Eu cumprimento e saúdo o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Coragem, presidente da Inovação, presidente do Portal da Transparência, que colocou no ar no primeiro mês de gestão, presidente das audiências públicas, presidente do Diálogo, da Sabedoria, da Construção, presidente da Democracia, presidente que valoriza todo o sistema OAB, CAASP, subseções, inclusive que fortalece o Conselho Seccional e suas comissões setoriais, como ocorre com essa tão importante comissão que é do agronegócios e de relações agrárias. Gostaria de saudar e cumprimentar o nosso presidente, o doutor Marco Túlio Bastos Martani, também o nosso vice-presidente, que aqui cede a sua habilidade como mestre de cerimônias, o doutor Bernardo Felipe Abrão, recebe os nossos cumprimentos, bem como os membros, né, o doutor Aldo de Cresce, e também o doutor Sérgio José Barbieri. Saudar e agradecer, que é sempre bom nós termos personalidades como o do senador federal, o excelentíssimo senhor Irajá Silvestre Filho, agradecer por participação nesse evento, dizer que a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo oferece muitos benefícios para a advocacia, mas não é o foco do evento. Acessem lá o nosso site caasp.org.br, vão ver que a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo é o braço assistencial da advocacia, e nós temos lá questões relacionadas à saúde, farmácia, livraria, convênios, temos uma prateleira enorme de produtos e serviços à disposição da advocacia. Mas hoje nós queremos participar e estar aqui aprendendo com este evento, e temos certeza que sairão daqui importantes e relevantes proposituras, sugestões e reflexões sobre a matéria. Parabéns, doutores Marco Túlio, parabéns, doutor Bernardo Abrão, parabéns, doutor Aldo de Cresce, parabéns, doutor Sérgio José Barbieri. Tenhamos um excelente evento, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e a todas. Muito obrigado pelas palavras, doutor Luiz Ricardo Davanzo, e parabéns pela atuação na CAASP. Nós temos aí nos servido do sistema CAASP com muita alegria e sempre muito bem atendidos. Todos os advogados, a advocacia tem muito a agradecer pelo seu trabalho, assim como o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Passo agora a palavra para o nosso presidente da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo, doutor Marco Túlio Bastos Martani, que vai fazer suas considerações e abertura do evento. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Gostaria primeiramente de saudar o nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva Santos, e agradecê-lo pela forma corajosa e transparente que a atual diretoria vem conduzindo esta entidade de classe, sempre buscando o melhor para a advocacia bandeirante. Gostaria de enaltecer mais uma vez o trabalho que esta gestão vem realizando, que tem como um dos seus principais pilares a transparência e a união, sempre respeitando as limitações impostas por um período turbulento, como o que estamos vivendo, mas sem qualquer prejuízo para as missões confiadas. E desta forma, juntos, sem margem de dúvidas, presidente, estamos escrevendo novos capítulos para a história desta seccional. E com os progressos já alcançados e aqueles que ainda estão por vir, estamos restabelecendo o respeito absoluto à advocacia do Estado de São Paulo. Saúdo também o doutor Luiz Davanzo e cumprimento pelo trabalho de excelência que vem desenvolvendo junto à CAASP. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para todos os componentes da Secretaria das Comissões e os demais funcionários da OAB São Paulo, que diariamente prestam o suporte necessário para que a diretoria executiva e as comissões possam desenvolver os projetos em alto nível e com excelência. Também saúdo e desde já agradeço a presença do excelentíssimo senador Irajá de Abreu, que disponibilizou um tempo em sua agenda para participar desta webinar e debater sobre um projeto de lei de sua autoria, o que mais uma vez consolida as lutas diárias no Senado Federal em favor do agronegócio brasileiro e do seu respeito ao meio ambiente. Agradeço aos palestrantes, Dr. Sérgio José Barbieri e Dr. Aldo de Cresce, pelo auxílio na organização deste evento, para tratarem de um assunto de extrema importância e que tem gerado diversos posicionamentos no setor,
partilhando de seus conhecimentos técnicos através da palestra Novo Marco Regulatório para a questão envolvendo compras de terras por estrangeiros. Também gostaria de cumprimentar todos os conselheiros estaduais, os presidentes e membros de comissões, presidentes e diretores de subseções, advogados, estudantes de direitos e todas as demais lideranças ligadas ao agronegócio e ao meio ambiente presentes neste evento online. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente Bernardo Abrão e, na sua pessoa, agradeço a presença e a colaboração dos demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Agora, devolvo a palavra ao nosso vice-presidente, Dr. Bernardo, para que faça a apresentação dos palestrantes e dê continuidade aos trabalhos desta manhã. Muito obrigado, Marco Túlio, pelas palavras, por todo o trabalho que nós temos desenvolvido em conjunto, pela abertura que nos dá a todos os membros para nos manifestarmos e fazermos os eventos e organizarmos as palestras. Então, agradeço muito e tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão, e ao seu lado aí estamos construindo uma excelente comissão de agronegócio e relações agrárias. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o nosso evento de hoje e dar um pouco do histórico sobre o tema. Nós temos discutido e debatido esse tema há algum tempo. Alguns membros da nossa comissão, entre os quais o Dr. Sérgio Barbieri, que tem hoje MBA em Gestão de Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Direito Imobiliário pela FAAP, e é membro do Comitê de Leis e Regulamentos da SRB e membro da nossa comissão. Ele hoje é o relator deste tema dentro da nossa comissão. Aquisição de terra rural por estrangeiro é um tema muito debatido e muito discutido, com muitas posições contrárias e favoráveis, e hoje o nosso objetivo é detalhar o projeto de lei. Nós estamos aqui com o senador Irajá, que gentilmente aceitou o nosso convite, e também com o doutor Aldo Decresce, que é especializado no tema, membro do Conselho de Manejo Florestal, assessor especial em questões relacionadas ao setor de florestas plantadas do MAPA, assessor especial no setor de florestas plantadas no Estado do Rio de Janeiro e secretário executivo da Frente Parlamentar de Florestas do Congresso Brasileiro. Então, nós estamos com palestrantes hoje de alto nível e que também conseguem muito bem delimitar o tema. Eu gostaria, então, doutor Aldo, de passar imediatamente a palavra para você, agradecendo mais uma vez a sua contribuição com a nossa comissão e para que você apresente o senador Irajá e o recepcione como bem deve ser recepcionado nosso excelentíssimo senador. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos, muito obrigado a quem está nos assistindo, presidente Caio Augusto, Bernardo, Luiz Davanzo, Sérgio, Marco Túlio. É um enorme prazer que meu grande amigo, excelente senador Irajá Abreu, eu apresento rapidamente, mas a apresentação dele diz muita coisa. Ele é o mais novo senador da história da República do Brasil. Antes de ser senador da República, ele teve 2 mandatos como deputado federal, então chega ao Senado uma enorme experiência no Legislativo, foi presidente da Comissão de Agricultura, tem uma formação brilhante na área do agronegócio e sustentabilidade, então ninguém mais habilitado e capaz para nos defender e contar um pouco da trajetória desse projeto de lei, a sua gênesis, o momento que nós estamos e qual que é a percepção dele. Então, senador, eu passo a palavra nessa manhã e muito obrigado pela sua atenção, porque a gente bem sabe de como é atarefada a agenda de um senador da República. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da nossa OAB de São Paulo para participar do evento. Como eu disse anteriormente, é sempre um privilégio poder estar participando de um debate tão qualificado, com pessoas que eu reputo total respeito, admiração pelo trabalho que realizam, e é sempre oportuno ter também um feedback de vocês em relação ao trabalho que a gente vem realizando aqui no Senado, com as críticas que são sempre construtivas. Pelo menos eu analiso e enxergo dessa maneira. Quero saudar o presidente da nossa OAB de São Paulo, Caio. Obrigado pelas palavras, Caio, e também pela sua manifestação.
Saúdo o Luiz Davanzo, que é também da nossa CAASP, obrigado pelas suas palavras. Marco Túlio, que é o nosso presidente da Comissão de Agronegócios e Relação Agrária da nossa OAB de São Paulo. Da mesma maneira, o Bernardo Abrão, que ao lado do Marco, né, forma essa dupla, presidente e o vice-presidente, e fazem um belíssimo trabalho pela Comissão do Agro em São Paulo. E o amigo Aldo Decresce, que sempre me apoiou em todos os momentos, em especial na construção desse projeto, que é o 2963-2019. Teve os 10 dedos do Dr. Aldo envolvido na formatação, na concepção, na discussão desse projeto, junto às entidades, às instituições, os ministérios que nós percorremos antes de apresentarmos a proposta no Senado Federal. Foi um trabalho feito a 4 mãos, tivemos audiências no Ministério da Agricultura, no INCRA, no Ministério do Meio Ambiente, na Casa Civil, ouvimos também os militares que tinham toda uma preocupação com a questão da soberania que envolve esse projeto. Enfim, a gente consultou os governadores de estado, os principais governadores do estado, nós tivemos audiência antes da apresentação desse projeto. Da mesma maneira, tivemos no Judiciário, STJ, STF, colhendo informações e opiniões também para que a gente pudesse desenvolver uma proposta que fosse a mais pragmática, a mais consensual possível, até para ela ter um mínimo de resistência durante a sua tramitação no Senado Federal. E, graças a Deus, foi o que ocorreu. Nós tivemos, em meio à pandemia, uma votação relativamente célere, porque esse projeto tramitou por 3 comissões, a Comissão da Agricultura, a Comissão do Meio Ambiente e também a Comissão de Constituição e Justiça. E foi, assim, encaminhada ao plenário do Senado no final do ano passado, em dezembro, na final da gestão do ex-presidente Davi Alcolumbre, e tivemos uma votação com um fórum qualificado de senadores e com uma votação extremamente expressiva, foi quase o dobro de votos daqueles que se opuseram por alguma razão, ou por desconhecimento, ou por uma posição política, mas nós tivemos uma votação extremamente elástica e isso deu mais credibilidade ainda ao projeto, que hoje está na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira criou uma comissão especial para aprimorar o debate em torno desse tema. Essa comissão ela é representada por membros dos partidos na Câmara e com um detalhe importante, que é o regime de urgência para o plenário da Câmara. Então, uma vez a comissão tendo discutido o projeto, tendo definido um relator e tendo designado um relatório, ele já será remetido diretamente ao plenário da Câmara. Isso, naturalmente, faz com que a gente ganhe um tempo enorme no debate e também no trâmite. Evita que passe pelas comissões temáticas. E, nesse momento de pandemia, que a votação é remota, então isso vai ganhar enormemente um tempo na sua discussão lá na Câmara também. Eu tenho conversado com o presidente Arthur Lira, ele, particularmente, pessoalmente, ele tem uma opinião, uma convicção favorável ao projeto, ele apoia essa ideia da flexibilização com restrições para a compra ou arrendamento e também a parceria rural de investidores estrangeiros, ressalvado o respeito às nossas leis, evidente, a lei ambiental, o Código Florestal, as leis trabalhistas, né, a função social da terra, que é também um fator determinante, mas, ressalvado essas observações, ele apoia totalmente o projeto, a iniciativa, e tanto que teve esse gesto de criar a comissão especial em regime de urgência para votação no plenário da Câmara. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo um amplo debate lá na Câmara, inclusive com a própria Frente Parlamentar da Agricultura, que vocês conhecem, vários membros da frente, para a gente poder definir, junto com o presidente Arthur, porque isso, obviamente, é uma prerrogativa e uma discricionalidade do presidente da Câmara, indicar o relator de uma matéria. Então, nós estamos, nesse momento, tentando ajudá-lo na definição desse relator, que possa ser um nome, um perfil equilibrado, um parlamentar neutro, que não seja não muito ligado também ao setor produtivo, mas também não seja ligado aos setores de extremo, né, de extremo ambiental, enfim, outros segmentos que possam
prejudicar a tramitação do projeto e a discussão lá na Câmara dos Deputados, e eu acredito que nesse semestre ainda, até agosto, a gente consiga concluir essa fase na comissão especial e poderemos, talvez, ali entre os meses de agosto e setembro, ter o projeto pautado no plenário da Câmara. Essa é a nossa expectativa. Em paralelo a isso, vocês têm acompanhado uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, movida pela Sociedade Rural Brasileira, cujo relator da ação é o ministro Marco Aurélio. Não é isso, Aldo? Isso mesmo, Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele apresentou um voto que ratifica a decisão da AGU, ou seja, de manutenção pela restrição, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, né? Então, nós estamos aguardando aí a devolução do processo para que os demais membros do STF possam também manifestar a sua interpretação sobre a ação que está em discussão. Eu tenho feito algumas audiências com os ministros do Supremo, já tive a oportunidade de me reunir com o próprio Alexandre de Moraes, em videoconferência, com o ministro Gilmar Mendes e também com o ministro Toffoli. Até o momento, nós tivemos uma audiência com esses 3 ministros do STF, aonde nós podemos apresentar para eles os nossos argumentos, o nosso pensamento em relação ao assunto, e também, obviamente, não fugindo muito da peça técnica, que é a ação da Sociedade Rural Brasileira, da importância do próprio STF tomar uma decisão e que essa decisão possa ser o mais rapidamente possível. Não dá para a gente ficar com essa discussão ad eterno. Nessa oportunidade, eu também mencionei aos ministros do Supremo a existência desse projeto, que está em debate no Senado e na Câmara, e que seria, talvez, uma proposta meio termo, porque a decisão do Supremo ela pode, de repente, da noite para o dia, flexibilizar totalmente a compra de terras sem limites e restrições, ou pode engessar, mantendo a interpretação atual da AGU, que para nós seria um caos, né? Seria manter essa situação de fechamento do país em relação a investimentos internacionais na compra ou no arrendamento de terras. E o projeto ele traz uma concepção, um conceito bastante conservador, equilibrado, né, onde nós excetuamos as áreas de fronteira do país para compra e arrendamento, também limitamos aos estados do bioma amazônico, são 7 estados da federação, que ficariam impossibilitados também da compra e do arrendamento de terras, e definimos um limite de, no máximo, 25% das áreas produtivas do país, né, por município. Então, não é um libera geral, né, teria limite. Então, o projeto ele traz essas 3 vacinas, traz também algo muito inovador e importante, que o Aldo até nas suas falas tem mencionado, que é a oportunidade de criar um novo ambiente de crédito para o país, já que o ativo terra, que é o principal ativo que o produtor brasileiro tem, poderia ser objeto de garantia nas transações financeiras, bancárias, seja para investimento, seja para custeio, e isso certamente iria gerar um novo ambiente de crédito no país, com juros mais baixos, na medida que o risco reduz quando você tem a autorização que a terra possa ser alcançada eventualmente numa situação de inadimplência ou de execução. Isso certamente reduziria substancialmente o risco da operação e também financiamentos com prazos mais elásticos, né, que possibilite o produtor, num fluxo de caixa, poder honrar esses compromissos num prazo maior, já que a garantia, o lastro que é a terra, seria admitida pela legislação brasileira, eventualmente, se o banco não viesse a receber o pagamento daquele financiamento. Então, nós temos aí agregado ao projeto não só a permissão, né, não só a possibilidade de atração de novos recursos vindo de fora do país para injetar na nossa economia e num mercado real, né, que gera emprego, gera renda, vão gerar novos impostos, vai aquecer a nossa economia, mas também, em paralelo, de forma acessória, vai criar esse novo ambiente de crédito no Brasil, num momento difícil que vocês acompanham, sabe que o crédito oficial é um crédito extremamente escasso e que não atende à demanda que existe hoje, nem dos pequenos, muito menos dos médios e grandes produtores brasileiros. Então, eu
eu encerro esse início da minha participação, me colocando à disposição, presidente Caio, para as dúvidas que forem pertinentes, mas deixando mais uma vez registrada a minha alegria, a minha satisfação de poder sempre estar participando dos eventos que são aí liderados e promovidos pela OAB de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, senador, muito obrigado pelas palavras. Eu vou passar a palavra ao Dr. Sérgio Barbieri, que a ideia é que ele faça uma breve linha do tempo, desde que quando surge esse parecer, até os dias de hoje. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação curta, na qual eu vou fazer alguns detalhes do projeto de lei tão bem elaborado e discutido. Então, doutor Sérgio, eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Ok. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados Brasil, Seção São Paulo, ao doutor Marco Túlio Bastos Mastani, presidente da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo, ao nosso colega doutor Luiz Davanço, presidente da CAASP, ao vice-presidente doutor Bernardo Felipe Abrão, ao meu amigo, grande amigo, doutor Aldo Decresce, a quem eu quero aqui render uma homenagem especial, pois desde 2014, quando eu conheci, nunca se furtou em compartilhar qualquer movimento relevante relacionado a esse tema. E aqui fazer uma homenagem especial ao excelentíssimo senhor senador da República, Irajá de Abreu, pela coragem de colocar seu nome num projeto tão importante e tão relevante para o agronegócio brasileiro. Bem, as palavras do doutor Aldo Decresce, do próprio senador Irajá, já deixou bem claro aqui que o objetivo do nosso evento é falar um pouco sobre esse projeto tão importante, que para mim será um marco regulatório dessa questão que vai disciplinar a aquisição de imóvel rural e arrendamento para o capital estrangeiro no país. O ano passado, senador, nós fizemos um evento, essa mesma comissão, e nós, naquela oportunidade, a gente optou em debater o parecer da AGU de uma forma bem detalhada. Qual foi a ótica do parecerista, o que ele pretendeu, colocamos em debate todas as aberrações jurídicas, toda a inconstitucionalidade desse malfadado parecer. Hoje eu só quero fazer aqui um breve timeline, né, para o pessoal entender um pouquinho o que de mais relevante ocorreu no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Na verdade, para efeito de Executivo, o que nós tivemos de relevante? Algumas instruções normativas que foram promulgadas em 2013, direcionadas ao INCRA. Nós tivemos uma portaria interministerial vamos dizer, relevante em termos de executivo, foi isso que aconteceu. Em termos de legislativo, começou em 2011 com a criação de uma subcomissão especial na Câmara dos Deputados, que deu origem ao projeto 4059/12, né? Esse projeto, um projeto muito parecido, senador, com o teor do projeto atual, que é da sua autoria. Nós tivemos, em 2015, né, a aprovação do requerimento de urgência do deputado Leonardo Pisciani, que saiu da gaveta. Naquela oportunidade, eu acreditei que nós íamos caminhar, né, mas depois houve toda aquela questão de impeachment da ex-presidente, a coisa acabou engavetando novamente. Mais recentemente, nós tivemos o prazer de ter acesso ao seu projeto, 2963/2019, e como o senhor mesmo colocou, que foi aprovado no final do ano passado no Senado Federal e hoje está na Câmara dos Deputados. Em termos de legislativo, de judiciário, perdão, a gente pode retroagir a 2012, que através do mandado de segurança que foi concedido em favor da empresa International Paper, né? Esse mandado de segurança, essa liminar, ela embasou
o parecer paulista, que foi o parecer 461/12, e que vigiu até 2014, quando, através dessa ação civil originária, revogou o parecer paulista, né, e que restringiu também para o Estado de São Paulo as aquisições de imóveis rurais estrangeiros no Brasil. Em julho de 2014, como Vossa Excelência comentou, houve a propositura da ação civil originária, né, cuja autoria é da União e do INCRA. Em 2015, através da Sociedade Rural Brasileira, houve a propositura da ação da nossa DPF, né, da nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Hoje, ambas estão apartadas no Supremo Tribunal Federal, e no último dia 26 de fevereiro, quando começou o julgamento, com um pedido de vistas, né, do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi suspenso. Ele tinha até a previsão de terminar no dia 5 de março, e, como o senhor bem colocou, o ministro relator Marco Aurélio já havia até antecipado o voto dele. Para mim não foi nenhuma novidade, até porque quando houve o indeferimento do nosso pedido liminar, lá em 2015, eu já imaginava que ele realmente iria manter aí as restrições desse parecer. Então, de relevante, se pensarmos em executivo, legislativo e judiciário, né, esses são os pontos mais, vamos dizer, relevantes, né, que ocorreram até hoje. Pois bem, a ideia, excelentíssimo senador da República, Irajá de Abreu, nós não vamos aqui discutir novamente, né, o mérito do parecer da AGU, porque a maioria dos operadores do direito, a maioria daqueles que se debruçaram nesse tema, a exemplo do que o doutor Aldo Decresce vem contribuindo desde o início, eu que fui peregrinei aí em Brasília logo no início, fiquei anos visitando ministérios, participando de audiências públicas, né? E a gente não foi tão feliz. Bom, eu acho que, só para concluir aqui a minha participação, eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões que eu entendo que são assim indispensáveis antes da gente voltar a falar do seu projeto, que é o tema aqui do nosso evento hoje. É forçoso convir que as restrições desse parecer, ele criou, né, restrições ao direito de propriedade por meio de um ato administrativo próprio, e não pelo legislativo, que esse deveria ser o caminho. Infere-se também, senador, que a interpretação da AGU, lá em 2008, embora esse parecer tenha sido publicado em 2010, ele ficou 2 anos engavetado. Então, lá em 2008, já era, né, vamos dizer assim, um preceito do parecerista, né, que essa mudança de interpretação tinha como pano de fundo, né, restringir as aquisições de imóveis rurais por estrangeiro no Brasil. É difícil de tentar explicar o porquê. Para mim, foi uma decisão totalmente desarrazoada e assim, por falta de conhecimento. Eu gostaria também de deixar aqui como um registro, para que a gente faça uma reflexão, que a AGU nunca teve competência para legislar. Então, ela não poderia, através de um parecer, né, fazer com que isso ganhasse força de lei. Imagino também que, se fosse pensamento do legislador constituinte manter os vínculos, né, com uma lei de 1971, aqui eu me refiro à Lei 5.709, uma lei eivada de princípios de militares, o legislador infraconstitucional não teria previsto, no artigo 190 da Carta Magna, a necessidade de uma lei, né, para regulamentar a matéria. É preciso uma reflexão também que, nessa última década, bilhões de investimento deixaram de ser alocados no Brasil por conta de toda essa insegurança jurídica que aconteceu por conta do parecer. Infelizmente, a meu ver, o governo brasileiro continua dando mostras da sua incapacidade em não saber discernir o capital produtivo do capital especulativo.
como eu disse, esse parecer ele ressuscita uma legislação, né, da área do regime militar, preocupada unicamente, para quem fizer uma leitura ainda que perfunctória na Lei 5.709, que é uma lei que ela é eivada, né, de preceitos que fazem alusão à soberania nacional e uma, sim, xenofobia absolutamente desarrazoada, no meu ponto de vista. Penso que essas são as principais reflexões que a gente deva fazer. É claro que nós estamos aqui diante, senador, de um tema absolutamente polêmico, até por conta de toda a ideologia que ele traz em seu bojo e que divide as opiniões, a gente entende isso. Eu queria aqui rapidamente fazer a leitura de um parecer do ex-ministro Mailson da Nóbrega, datado de 8 de fevereiro de 2012, que foi publicado na revista Veja, sobre esta questão. E nós estamos falando de um pensamento, de um entendimento que ocorreu há quase uma década. E ele diz: é a autonomia da legislação brasileira que importa. Se estrangeiros especularem a terra, se tornará improdutiva e poderá ser desapropriada. Se prejudicarem o abastecimento interno, a produção poderá ser requisitada ou sofrer tributação na exportação. O relevante é crescer de forma sustentada e ampliar o bem-estar dos brasileiros, pouco importando a nacionalidade do seu agente desse processo. Eu tenho comigo, senador e demais colegas, passado quase uma década, esse para mim é um entendimento ainda mais moderno, mais arrazoado, e é o entendimento que melhor se coaduna com a nova realidade jurídica e social daquilo que a gente espera do direito de propriedade no país. E ela, a propriedade, senador, cumprindo a sua função social, que está estampado no artigo 186 da nossa Carta Magna. Segundo, por entender que esse parecer do ex-ministro Mailson da Nóbrega é o que melhor atende aos preceitos do verdadeiro Estado democrático de direito, como a livre iniciativa e os princípios gerais da atividade econômica, também preconizados no artigo 170 da nossa Carta Magna. E, por último, para que eu não me alongue mais, deixar claro que nós acreditamos no potencial do campo, nós acreditamos na coragem do produtor rural, a gente acredita que são eles, né, os principais atores e os protagonistas, né, de que desenvolve esse papel, e está aí o resultado do PIB, do agronegócio, que não nos deixa mentir. Portanto, senador, eu queria mais uma vez cumprimentá-lo pela coragem, cumprimentar novamente o doutor Aldo Decresce, que eu sei que contribuiu muito com esse projeto, com a sua redação, e deixar claro que, lá em 2010, os números divulgados pelo INCRA, e que hoje são ratificados pelos números da Embrapa, o percentual de terras hoje ocupado por estrangeiro nesse país totaliza 0,53%. Se nós pensarmos nos 851 bilhões e 600 milhões de hectares de terras desse país, e se nós pensarmos que terras de lavoura, a gente está em aproximadamente 64 milhões de hectares, o número ocupado hoje por estrangeiros é 0,7%. É um número que não deveria preocupar, não deveria deixar que essa xenofobia tomasse conta. O investimento estrangeiro no país é importante, assim como ele é importante para outros setores, como aviação, mineração, indústria, todos os demais setores que não podem prescindir de investimentos de fora. Se pensarmos hoje em levar desenvolvimento para as chamadas novas fronteiras agrícolas, senador, nós não podemos esperar que o nosso governo tenha condições de financiar quem quer plantar soja, milho, algodão, lá no oeste da Bahia, lá em Roraima, em Tocantins, enfim. Então, espero que esse projeto possa ser debatido com maturidade,
que ele possa ser debatido com inteligência e, acima de tudo, com responsabilidade na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos, eu fico à disposição aí para qualquer questionamento. Muito bem, parabéns, doutor Sérgio, obrigado, sempre ajudando muito. Eu vou fazer o share screen da apresentação. Eu peço que a assessoria da OAB me diga, por favor, se está no ar, e aí eu posso começar a apresentá-la. Perfeito, doutor, está aparecendo. Então, tá bom. Bom, essa aqui é uma apresentação que, evidentemente, vai estar à disposição dos senhores, basta solicitar o AB, na qual a gente tenta, eu vou passar, ela é um pouco extensa, eu não vou aprofundá-la no detalhe, até porque o doutor Sérgio e o senador já adiantaram uma boa parte, mas eu gostaria de, sim, fazer algumas apresentações e alguns detalhes. O primeiro grande ponto, eu gostaria de frisar, que eu acho que é um grande erro, que induz as pessoas em erro, que é que não se trata de compra de terra por estrangeiro. Até porque, se você olhar bem a lei, o estrangeiro pouco ou nada vai fazer. O que se trata aqui, sim, é de regulamentar e criar segurança jurídica para o investimento estrangeiro em sociedades brasileiras constituídas dentro do nosso país, dentro das nossas regras, com todas as restrições e os regulamentos que existem. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Me incomoda esse tema terra para estrangeiro, que não é verdade. O segundo ponto, que eu acho importante, uma reflexão, é o seguinte: se os senhores lembraram, de 1988, desde a nossa Constituição, até 2010, não existia nenhuma regra, estava tudo completamente aberto, e jamais teve qualquer mudança radical ou alguma diferenciação nas áreas rurais brasileiras. Então, essa é uma demonstração clara de que o mercado se adequa, o mercado se adapta. É lógico que nós, no desenvolvimento desse projeto, tivemos que tomar uma série de atenções, melhorar isso, deixar um ambiente eterno, seja para o nosso país, para a população brasileira, como para os estrangeiros que desejam investir no nosso país. Lembrando sempre que esse é um investimento que jamais é especulativo, que é um investimento de longuíssimo prazo. Então, esse é um primeiro dado importante. Eu faço uma menção agora aqui inicial, que nesse meio tempo, enquanto nós não temos o projeto de lei aprovado e a decisão do Supremo está parada, nós temos, por iniciativa do governo federal, a Lei 13.986 de 2020, que é a nova lei do agronegócio, na qual esta lei, vejam só, os senhores, ela antecipa o que o senador bem disse, que eu sempre disse, que é um estímulo de financiamento do agronegócio, pois ela permite que uma área dada em garantia tenha validade, se feita isso do empréstimo de um estrangeiro, para que ele realize o seu crédito. Isso conversa perfeitamente com o projeto de lei 2963. Então, já está antecipado aqui uma lei aprovada, sem nenhum veto, de iniciativa do governo, do Poder Executivo, pois veio por uma medida provisória, convertida em lei, já concordando uma boa parte do que foi desenvolvido nesse projeto de lei. Então, isso demonstra e reforça e permite uma argumentação favorável agora na Câmara dos Deputados Federais, e espero que, se aprovada na íntegra, não tenha nenhum veto, na qual toda a orientação que foi dada desde o começo e a responsabilidade que o senador teve na elaboração desse projeto de lei. Então, isso eu queria deixar muito claro. O outro ponto que é muito relevante aqui eu também não vou me estender muito, uma vez que o senador já adiantou muito bem o projeto de lei, mas a preocupação foi justamente em temas que, de fato, merecem muita preocupação nossa, regulamento, uma regra clara de como o investidor estrangeiro tem que se comportar. Então, nós dividimos basicamente entre matérias e entes investidores. Então, se você colocar como matéria, vamos chamar assim, ou geografia, se foi separado zonas de fronteira, evidentemente, porque é uma área de segurança estratégica nacional, não há dúvida, e, ao mesmo tempo, o bioma amazônico. Tudo que envolve
essa região onde você tem uma reserva legal de 80%. Por quê? Porque isso, de fato, é uma proteção do nosso país, você requer uma cautela extraordinária e, ao mesmo tempo, como política pública, o Brasil não pode se fechar a investimento estrangeiro. Então, a alternativa que nos parecia mais adequada e houve uma aceitação unânime foi considerar essas duas áreas como área de soberania nacional, de estratégica, e que, para investir lá, você precisa da aprovação do Conselho de Defesa Nacional, que é composto por todas as cadeiras da parte militar, presidente da República, e toda uma representatividade dos ministérios, ou seja, isso dá muita segurança para o país e, logicamente, uma área dessa, ela volta imediatamente. Né? Então, é muito importante frisar isso e a cautela do senador nesse sentido, para dar o conforto a todos disso. O segundo ponto, agora sim, entre os entes, é que as organizações não governamentais e, aqui um tema para ficar muito claro, os fundos soberanos, também, se quiserem investir ou participar de propriedade, ou posse ou domínio de áreas rurais, ele precisa se submeter igualmente ao Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, permite uma total transparência desses entes. Lembrando que ficar claro que quando se diz fundo soberano, há muita confusão. O fundo soberano é aquele dinheiro que pertence a um país e esse dinheiro o país faz o que quer, ele não tem comprometimento com os seus juros, com o seu rendimento, que é muito diferente de um dinheiro gerido por terceiros. Então, eu acho que precisa ficar claro essas duas cautelas, que é justamente para dar essa total tranquilidade às pessoas. Fora isso, há sim uma outra obrigatoriedade, que é constituir uma sociedade no Brasil, na qual você precisa, quando envia o dinheiro, explicar para o Banco Central de onde veio esse dinheiro e qual o motivo. Você precisa, todas as transações são completamente públicas, porque as sociedades são registradas em cartórios abertos, as escrituras são públicas obrigatoriamente, os cartórios de registro de imóveis são públicos. Então, você sabe exatamente quem que é a sociedade brasileira e qual a participação de um estrangeiro de uma forma ou de outra. E uma vez essa sociedade tem todas as limitações que todos os brasileiros têm, como limites de áreas de investimento por município, a obrigatoriedade de ser extremamente produtivo, caso contrário, você perde a sua área. Então, não há nenhuma dúvida nesse sentido. Por outro lado, também precisa ficar muito claro que não existe nenhuma dúvida sobre qualquer desequilíbrio na balança comercial, até porque o Brasil é superavitário, pois exporta demais, né? Nós somos um grande exportador de grãos, de subprodutos da floresta. Então, e não é aqui o ambiente de se falar disso, porque isso não existe, por uma questão óbvia e lógica e por inúmeros temas. Para eu finalizar, eu não quero me estender muito, é importante tocar no assunto da Amazônia, né? Esse é um assunto muito debatido, as pessoas falam hoje, ele está muito latente. Então, para novamente mostrar a responsabilidade desse projeto de lei. Primeiro, para não se confundir Amazônia legal com Bioamazônia, acho que é uma coisa importantíssima, porque isso causa confusão nas pessoas. Então, são coisas completamente diferentes. A distinção da Amazônia legal, que ela é sujeita a regimes de natureza tributária, administrativa, que pertence àquela região. Por outro lado, não tem nada a ver com Bioamazônia. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, você tem lá a reserva de 80%, não só na Amazônia. Mas o que eu gostaria de sempre chamar a atenção é que nós temos que lembrar que nesse tema também existem as concessões das áreas públicas, controlada, evidentemente, pela União, né, pelo Poder Executivo, e que o investimento estrangeiro sempre é bem-vindo, até porque nas concessões não se trata de alienação de área rural, apenas de possibilidade de exploração pelo manejo sustentável de áreas na Amazônia, para que se consiga habitar aqueles lugares, gerar receita, e que o capital estrangeiro sempre é muito bem-vindo, né? Então, eu queria finalizar ressalvando que um dos caminhos de preservação e proteção desse nosso grande patrimônio é a aprovação dessa lei para que dê estabilidade jurídica nesse tema.
Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu queria passar a palavra ao senador Irajá Abreu para as considerações finais e depois eu abro para as perguntas dos palestrantes. Muito obrigado. Bom, me ouve, Aldo? E ouço perfeitamente. Eu acho que a sua apresentação, como também do Dr. Sérgio, elas foram extremamente esclarecedoras nessa parte técnica, né, técnica e jurídica, e eu deixei nessa segunda etapa para me ater um pouco à parte mesmo conceitual da proposta e do projeto. Nós falamos aqui a respeito da constitucionalidade da proposta, a interpretação, né, da Lei de Segurança Nacional, o próprio parecer da AGU, os reflexos dessa medida até hoje, né, são quase 11 anos essa janela que nós estamos vivendo de restrição, para não dizer quase proibição, e isso, claro, traz uma série de prejuízos na minha avaliação ao país. Segundo alguns levantamentos das entidades produtivas, nós temos aí investimentos da ordem de quase 500 bilhões de reais que foram represados ao longo desses 11 anos. Isso em toda a cadeia, né? Celulose, grãos, carne, fruticultura, entre outras atividades que abrangem o nosso setor produtivo. E isso, no momento dificílimo que nós estamos vivendo de recessão econômica, desemprego batendo na casa de 14% da população, né? As empresas, infelizmente, a grande maioria passando muita dificuldade, fechando as portas, entrando em recuperação judicial, o governo também passando por uma situação delicadíssima fiscal, precisando socorrer a população mais vulnerável através do auxílio emergencial, o reforço à saúde que é necessário para salvar vidas, a vacinação, que tudo isso envolve, obviamente, custo. Então, eu estou só contextualizando para dizer que nós não podemos nos dar o luxo, né, de receber bons investimentos que são produtivos, que geram emprego, geram renda, que aquecem a nossa economia, o mercado real, em função de um preconceito ou, né, eu não sei como qualificar isso, em função de uma resistência imatura por alguns setores. Poucos setores, eu confesso que a grande maioria ela apoia a medida, se a gente fizer um balanço, né, geral, a grande maioria dos setores são favoráveis a esse tipo de marco regulatório, com regras claras, com restrições, com limites, né? E uma minoria que é barulhenta, por sinal, é contrária a muitas dessas pessoas em função de um preconceito desnecessário ou até desinformação mesmo, né, ao projeto. Então, o nosso desafio durante essa tramitação no Senado e também agora na Câmara é quebrar esses preconceitos e essa desinformação, tanto dos parlamentares, deputados e colegas senadores, como também da opinião pública, né, dos segmentos organizados na sociedade. Nós temos essa incumbência. E a OAB tem um papel importantíssimo e valoroso de disseminar conhecimento e de também fazer esse trabalho de desconstrução da imagem que se criou de um projeto elitista que possa favorecer determinados segmentos na sociedade, e a gente sabe que, na prática, isso não é a verdade, né? Não acontece. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês no convencimento, né, dos deputados agora, já que o projeto tramita na Câmara, nós temos que trabalhar o convencimento junto aos parlamentares na Câmara, aqueles que ainda têm alguma resistência ao assunto, para a gente poder levar bons argumentos, e nós temos excelentes argumentos dentro do projeto para convencê-los da relevância do projeto para o país, né? Na geração de emprego, de renda, de impostos, agregação de valor aos produtos brasileiros, porque esses grandes investimentos geralmente são verticalizados, né? Tem um componente industrial que está embutido dentro do investimento primário, é assim geralmente que funciona. Então, isso para o país é estratégico, né? A gente poder industrializar os nossos produtos, agregar valor e agregar também impostos. Agregar impostos e agregar emprego, principalmente nesse momento de recessão. Então, o projeto, ele, como foi dito anteriormente, ele não é nada inovador na nossa economia. Nós já temos a presença do investimento estrangeiro de forma consolidada no país, nos setores mais estratégicos possíveis, como a mineração, a exploração do petróleo, telefonia,
aprovamos a aviação civil recentemente, o marco regulatório agora do saneamento tem a previsão também de investimentos estrangeiros nesse segmento da sociedade que é carente, né, de saneamento, de água, esgoto tratado, também isso já é admitido. Então, é mais energia elétrica, né, também um setor extremamente necessário e importante para qualquer nação, e a gente tem a presença de várias empresas multinacionais que investem nesse setor aqui no Brasil. Então, por que só no agro o investidor estrangeiro não é bem-vindo, né? Por que ele também não pode ser um bom parceiro do nosso país para geração de emprego, renda e de impostos? Em todos esses outros segmentos que eu falei, que outros que me antecederam também falaram, se isso já é uma presença, já é uma realidade. Então, a gente não tem que estar preocupado, como disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu, numa ocasião, perguntei, falei, Roberto, o que você acha do projeto que flexibiliza, né, a compra e o arrendamento de terras estrangeiras no Brasil? Eu falei, eu não estou preocupado com o endereço do dono da fábrica. Eu quero saber o endereço da fábrica, né? Se ela vai ser aqui no meu país, se ele vai gerar impostos, vai gerar renda, vai gerar empregos e valor aos nossos produtos. Isso é o que me interessa, né? Ao fim e ao cabo é isso. Então, esse conceito que o presidente Roberto Campos externou de uma forma muito espontânea é um pouco do preconceito que a gente precisa demover na sociedade, achar que o endereço do dono da fábrica é o que interessa, né? E para nós o que realmente, né, traz algum tipo de benefício e valor na sociedade é aonde vai acontecer o investimento e o ativo terra jamais será um ativo que poderá ser retirado do país. Pelo contrário, né, as terras sempre permanecerão aqui como qualquer outro país. E existe também um componente da desinformação que a gente precisa trabalhar melhor. No primeiro momento, deixar claro às pessoas que ainda não sabem que o projeto ele é autorizativo, né? Ele não obriga nenhum cidadão, nenhum produtor pequeno, médio ou grande a vender ou arrendar ou fazer parceria. É uma alternativa, né, que hoje ele não tem. Então, passa a ser uma opção para esse pequeno, médio ou grande produtor brasileiro. Então, isso é importante a gente estar sempre frisando, reforçando essa posição. O parecer da AGU, que está vigorando já aí há 10 anos, 11 anos, né, e que tem gerado esse prejuízo enorme à nossa economia, nós temos dois caminhos possíveis para solucionar. Existe o caminho do legislativo, que é esse trabalho que nós estamos fazendo com o 2963, mas também existe uma perspectiva do STF ter um entendimento diferente do que a AGU, através desse parecer, encaminhou. Né? Nós não temos bola de cristal, nós não podemos afirmar se haverá um entendimento majoritário dentro do STF que esse parecer ele é inconstitucional, né? Que deve se abrir novamente a economia brasileira para investimento estrangeiro. E se isso acontecer, mais cedo ou mais tarde, esse entendimento, se ele for favorável à flexibilização, aí é que o projeto toma uma força e uma urgência ainda maior, porque ele traz limites, né? Como foi dito aqui, eu disse anteriormente, nós temos uma série de vacinas, as áreas de fronteira, o bioma amazônico, a preocupação com o meio ambiente, que é necessária e importante, como também o limite de 25% das áreas produtivas. Então, nós não podemos fugir do debate, nós precisamos ter inteligência política, econômica, para fazer esse enfrentamento ao tema, definindo esse marco regulatório, garantindo segurança jurídica aos investidores, né? E, claro, sempre preservando a nossa soberania, né? O cumprimento das nossas leis, que isso, obviamente, ninguém vai abrir mão. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa urgência e a essa necessidade. Porque, por outro lado, como a gente costuma dizer, né? Aqui, pelo menos no Tocantins, essa frase é muito usual. Ou nós vamos ficar tapando o sol com a peneira, fazer de conta que esses investidores não estão aqui no país e que eles continuam vindo, migrando para o país, investindo, mas fazendo ajustes societários que não é conveniente ao governo, porque fica uma coisa à sombra, né, da nossa legislação. E a gente não precisa ter esse tipo de solução. Pelo contrário, a gente precisa
ter o reconhecimento da importância desses investidores no país. Nós temos uma série de agregação de valores, eu mencionei a respeito do ambiente de crédito rural, que, na minha avaliação, vai ser um avanço extraordinário para o setor produtivo, né, a vinda de instituições financeiras internacionais para o Brasil, na medida que houver esse ambiente, né, em que o ativo terra, que é o laço do produtor, ele seja admitida a possibilidade de ser oferecido como garantia real das operações, mas existem também outros aspectos que agregam no projeto que não são, às vezes, lembrados. A própria infraestrutura é um exemplo disso. Na medida que esses investidores estejam aqui presentes e vivendo conosco esse dilema, esse drama que é a logística do país, vocês não tenham dúvida que o volume de recursos e de investimentos que vão acontecer na logística nacional vai ser uma coisa fantástica, né? Seja na armazenagem, seja na ampliação da malha hidroviária brasileira, rodoviária, ferroviária, né? Nós temos aqui o Rio Araguaia e o Tocantins, que vai até o Porto Vila do Conde, do Pará, que são quase 1.500 quilômetros de rios navegáveis e que é equivalente ao Mississippi nos Estados Unidos, e que até hoje não é utilizado para escoamento da produção. Então, nós temos aí um potencial enorme na malha hidroviária nacional e que poderia resolver uma grande parte do nosso gargalo de transporte. A armazenagem é um outro dilema que o Brasil vive. Nós temos aí a capacidade de armazenar só 15% da nossa produção, enquanto que a Argentina armazena 40% e os Estados Unidos quase 65%. Então, são problemas que nós temos enfrentado da porteira para fora de uma fazenda e que a atração desses investidores de fora certamente vão reduzir muito esses gargalos. Agora, o projeto, isso é uma característica de qualquer matéria que tramita no Senado e na Câmara, ela pode passar por aperfeiçoamentos, né, por ajustes, e isso é necessário, né? Tem alguns que defendem, igual o ex-ministro Alberto Rodrigues, que exista uma cláusula de reciprocidade entre os países que queiram comprar e arrendar terra no Brasil, mas desde que admitida a possibilidade também de produtores ou empresários brasileiros possam também comprar áreas ou arrendar nesses países que, porventura, têm interesse de atuar aqui no Brasil, né? Existe a possibilidade de também limitar a áreas como 100.000 hectares, foi defendido isso no artigo do então ministro Roberto Rodrigues, e uma série de outras sugestões que a gente vem tentando agregar ao projeto. Então, o fato é que, na Câmara, o projeto que veio do Senado não será um Ctrl+C, Ctrl+V na Câmara, ele vai passar por ajustes. Claro que a gente vai defender a manutenção da sua essência, o projeto, né? Não abrimos mão disso, de blindar o conceito do projeto, mas esses aperfeiçoamentos são necessários e são importantes para que a matéria possa desenvolver, tramitar e a gente consiga aprová-lo o mais rapidamente possível. Mas eu estou muito animado, confiante que nós conseguiremos aí, até o mês de agosto, setembro, pautar esse projeto na Câmara e finalmente dar uma resposta ao país e a esses investidores que esperam ansiosamente uma oportunidade de poder fazer bons investimentos no nosso país, e eles serão muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo. Obrigado, senador, excelente. Eu vou abrir agora perguntas, nós já estamos a 1h20 de conferência, todos têm suas agendas. Enquanto eu aguardo as perguntas, eu adianto, senador, que tem um dado importantíssimo. Estados Unidos, por exemplo, com exceção das áreas que eles julgam militarizadas, porque eles têm um problema militar enorme, então há estados que têm lugares de treinamento, ou as áreas deles também de fronteira ou marítima, ele é absolutamente aberto para o investimento. Basta ir lá, uma coisa que está muito mais interessante, basta você protocolar e se em 5 dias ninguém responder, está autorizado, né? Lógico que tem que ter muito cuidado nessas analogias de países, porque cada um tem o sistema jurídico, diferenças, situações completamente distintas da nossa, mas os Estados Unidos é um bom exemplo disso, que ele é absolutamente aberto e, historicamente, conversa de advogados americanos, nunca se viu nenhuma restrição, nenhum impedimento a nenhum estrangeiro, na medida que demonstra que vai lá para fazer algo produtivo. Então, esse é um exemplo que eu acho que ajuda no debate.
Eu peço para a organização da OAB me dizer se eu espero algumas perguntas ou não, e também para que eu não segure muito o nosso querido senador aí, porque ele deve ter uma agenda. Segunda-feira começa. Eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que é uma pergunta técnica, talvez não sei se você tenha a resposta agora, mas acho que vale a pena explorar, que é a seguinte. Está pensado no projeto de lei agora, o projeto de lei 4059, né? Esse projeto de lei ele tem regime de urgência já aprovado em plenário. Será que mesmo assim é necessária uma comissão mista? Ou seja, ele não pode ir direto a plenário, com supressão de qualquer comissão, mesmo a mista, uma vez que eu posso pegar esse texto, eu uso como substitutivo do 4059 e levo ao plenário para votar. Uma dúvida que eu fiquei, eu acho, talvez valha a pena explorar um pouco isso, comissão técnica da Câmara, até para que depois não tenha nenhuma divergência técnica disso, né? Porque se você olhar, você tem lá 5 projetos de lei da mesma matéria. Então, o PL 2963 está apenso a um chamado 2289. E lá embaixo tem o 4059, é muito número, mas é assim. E esse 4059 tem regime de urgência aprovado em plenário. Então, é soberano. Aliás, o regime de urgência aprovado com 70% e tinha um quórum de 430 deputados à época. O Excelência era deputado à época, quando ele foi aprovado. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que vale a pena eventualmente ser explorado, porque pode ser um argumento... Perguntas no chat que eu acho que a gente poderia endereçar. A primeira é do nosso colega José Davi, que perguntou o seguinte, qual a visão do senhor sobre a aquisição de terras por fundos soberanos? Parabéns por abordarem corajosamente esse importante tema. Então, eu passo a palavra para você, Aldo, e você pode direcionar para quem você quiser a pergunta. Bom, eu posso responder, eu até abordei, se fundo soberano quiser investir, ele precisa da aprovação do Conselho de Defesa Nacional. Tão simples quanto isso, ou seja, vai precisar de uma discussão maior, e se isso acontecer, é porque é uma decisão do país. Eventualmente, o país pode achar que isso é viável, não é viável, então, quero dizer que é muito forte essa, eu não diria uma restrição, mas essa regulamentação nesse sentido. Não sei se o senador quer acrescentar alguma coisa nesse ponto, mas a gente tem muito cuidado nisso, né, senador? Existe dentro do projeto, Aldo, a previsão de poder ter uma participação minoritária de fundos soberanos, que é uma preocupação que nós temos, né, de que fundos do Dubai, fundo chinês, enfim, possa querer adquirir terra com outros objetivos. Então, a gente vacinou o projeto estabelecendo que, no máximo, salvo engano, 10%, né? Isso. E por que isso? Para que também não prejudicasse esses fundos, esses bons fundos de investimento que existem no mundo, que investem na produção de alimentos e que tem uma participação lá pequena, né, pouco representativa, mas também que a gente não penalizasse esses fundos para que eles não ficassem de fora, né? Então, foi um cuidado que nós tivemos aí. Com relação à outra dúvida regimental que você levantou, se era possível o projeto ser abarcado dentro do regime de urgência do outro projeto, o presidente Arthur Lira ele achou mais prudente criar essa comissão especial e dar um prazo, né, de curto prazo para que ela pudesse debruçar sobre o tema e depois, aí sim, o projeto ser remetido ao plenário. Então, foi uma avaliação de sensibilidade política dele e acho que é um caminho prudente e que vai ajudar na construção de um consenso. Só para contribuir, Aldo, pois não. Só para contribuir na questão dos fundos soberanos, o projeto do senador traz no inciso 3º do parágrafo 3º a limitação até 10%, né, para fundos soberanos, e acima disso, como você mesmo disse, tem que passar pela aprovação do Conselho de Defesa Nacional. Essa questão, senador, de fundo soberano, eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu tenho escutado aí nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, que esse poderia ser um dos maiores gargalos, né? Por quê? A preocupação é com a mão do Estado estrangeiro dentro do nosso país. Então, é necessário
que os parlamentares na Câmara dos Deputados, quando o projeto for a plenário para votação, que eles entendam conceitualmente o que é o fundo soberano, o que é o Estado estrangeiro. Hoje é muito comum, em qualquer composição de fundos, seja um fundo americano, seja um fundo coreano, um fundo australiano, que você tenha, né, que a iniciativa seja privada desses fundos, mas você tem sempre a participação, né, do chamado fundo soberano. E a limitação de 10%, a meu ver, né, ela é um atrativo, né, para que qualquer fundo que venha investir no país tenha essa limitação. Eu acho que o projeto ele é muito inteligente quando ele coloca, né, sob a égide de uma aprovação futura pelo Conselho de Defesa Nacional, para qualquer percentual acima de 10%, seja ele cotas ou ações, não importa. Enfim, então, quero só voltar a esta questão, porque eu sei que é uma preocupação muito grande. Eu conversava com um amigo o ano passado, da ProSoja, que foi meu colega de MBA, o Dr. Tiago, e essa era uma questão que a gente debateu muito, que eu cheguei a conversar com o Aldo também, porque vai ser necessário uma explicação um pouco mais detalhada, porque a falta de conhecimento, não só daqueles que mais fazem barulho, como o senhor bem colocou, mas vai causar na Câmara dos Deputados, para aqueles que têm uma ideologia um pouco mais arraigada, para aqueles que têm aí um conceito de soberania e não aceitam o debate, não aceitam entender qual é o conceito do projeto, o que ele está trazendo de benefícios para o país. Então, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de trabalho e um pouquinho mais de cuidado com esse tema. É apenas um registro que eu acho importante deixar consignado, senador. Sérgio, deixa eu só dar um adendo, que é importante. Por que esses 10%? De onde surge isso e o porquê? Primeiro, como o senador disse, não quero perder esse dinheiro, na medida que ele não tenha poder de voto, não tenha influência tão grande. Por outro lado, todos esses fundos soberanos do mundo inteiro, o dinheiro deles é tão pulverizado que qualquer fundo que você olhe, instituição financeira, trade, todas as empresas normalmente de capital aberto, sempre vai ter lá 0,5% no fundo soberano, 0,1%, 1%, 2% direto e indireto. Então, é irreal, num mundo globalizado como esse, você acreditar que o dinheiro estrangeiro não esteja permeado de um pouco de capital disso. Então, você tem que também ser pragmático. Da mesma forma, eu não posso afirmar, mas eu acho que há grande chance que o dinheiro do Brasil também está permeado lá fora como uma estratégia de investimento. Né? Todo país precisa se posicionar, você tem suas reservas, elas não podem ficar paradas. Elas têm que ter movimento, senão você perde riqueza. Então, eu fico muito tranquilo com esse tema, mas eu concordo também, tem que explicar. Vai ter que explicar e eu acho que a explicação é a melhor resposta para o projeto ser aprovado. Alguma outra pergunta, Bernardo? Aldo, senador e Sérgio, muito obrigado. Eu acho que nós estamos estourando o tempo. Ainda temos tempo para uma pergunta a mais, então, se houver mais alguma pergunta, eu vou deixar essa última pergunta, mas o nosso tempo está estourando. De antemão, eu queria agradecer muito a qualidade do debate, né, o protagonismo do Aldo e do Sérgio e a presença ilustre do senador Irajá, que abrilhantou nosso evento. Então, como o senador disse, a OAB tem um papel muito importante. Nós queremos, senador, estar muito próximos do debate legislativo, não só do debate judiciário, que a gente já vem participando, mas da confecção dos projetos de lei, capitaneados aí também pelo doutor Aldo. Para nós é uma grande satisfação tê-los conosco nesse debate. Aldo, se tiver mais alguma pergunta no chat, nós podemos fazer, senão eu já vou fazer o encerramento. Tá, joia. Então, eu acho que você pode fazer o encerramento, Bernardo. Tá ótimo. Então, em nome da Comissão de Agronegócio da OAB São Paulo, do presidente Marco Túlio, em nome da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto,
e de todos os membros da nossa comissão que muito nos apoiaram. Queremos agradecer mais uma vez ao senador Irajá pela presença, à liderança do evento pelo Dr. Aldo, ao nosso colega Sérgio Barbieri, membro da nossa comissão. Passo a palavra para o senador para fazer os agradecimentos finais. Obrigado, Bernardo, mais uma vez. Obrigado ao nosso presidente também pelo convite, o Caio. Em nome do Aldo, quero agradecer mais uma vez aí todos os participantes. É sempre uma alegria poder estar reencontrando vocês. E nós teremos certamente novas audiências, né, novos debates. Essa discussão certamente vai alongar aí até o segundo semestre e espero que a gente consiga ter boas notícias até lá. Mas, tendo novidades, Aldo, eu vou estar sempre mantendo vocês atualizados, você, o Marco, o Bernardo, né, o próprio Luiz também, do trâmite aqui na Câmara para a gente conseguir fazer um trabalho aí coordenado e que seja alinhado com a OAB nesse trabalho, nesse convencimento junto aos parlamentares. Tem muitos deputados em São Paulo, por exemplo, que têm alguma dificuldade, algum óbice ao tema e que eu acho que dá para a gente fazer um trabalho de argumentação, convencimento com eles. Vou precisar muito da ajuda de vocês. Mas, de antemão, obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigado, senador Irajá. Passo a palavra para o Sérgio Barbieri para fazer as considerações finais e depois o Aldo para fazer o encerramento. Bom, quero aqui mais uma vez agradecer a presidência aí da nossa comissão, a vice-presidência, a presidência da OAB da Seção São Paulo, a todos que puderam aí disponibilizar esse tempo numa manhã de segunda-feira para nos acompanhar. Agradecer ao meu amigo Aldo Decresce aí pela iniciativa, pela colaboração, e meu agradecimento especial ao senador Irajá de Abreu, um parlamentar jovem que tem uma disposição incrível e a coragem necessária para enfrentar esse tema de uma maneira tão aberta, tão explícita e, acho que o mais importante, né, com responsabilidade, que é isso que a gente está precisando hoje nesse país. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado, e fico à disposição aí com o meu e-mail particular, se alguém tiver alguma dúvida, através da nossa comissão, estou à disposição. Obrigado a todos. Sérgio, muito obrigado pelas palavras, por liderar esse tema, pela sua relatoria desse tema na nossa comissão e pelo brilhantismo. Agora eu queria passar a palavra para o Dr. Aldo, antes agradecendo a presença de todos, e os certificados serão enviados para os e-mails cadastrados. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Secretaria das Comissões, estamos à disposição para responder. Aldo, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos, ao senador, ao presidente da OAB, ao Marco Túlio, ao Bernardo, a equipe da OAB, que foi, como sempre, fantástica no apoio, e principalmente a maciça, um enorme número de participantes que nos agradecem, ver como o tema de fato é relevante. Então, a todos que tiveram a paciência e a vontade de discutir o tema hoje, me coloco à disposição de todos. Uma boa semana, que todos fiquem com saúde. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.